Os irmãos que estão acompanhando essa série de mensagens, o pastor falou sobre a mordomia do tempo, como cuidar do nosso tempo, que todo mundo tem 24 horas por dia, né? Nós não precisamos de mais tempo, mas que precisamos trabalhar melhor nesse tempo. Falou também da mordomia do corpo. Teve um dia aí que a gente apanhou um bocado, né? Alimentação, cuidado, o que a gente precisa. E, por último, a mordomia do dinheiro, que foi a mensagem do domingo passado. E hoje eu quero conversar com os irmãos a respeito de família bem cuidada e família mal cuidada. Eu quero ler um texto da Bíblia que fala de uma família muito bem cuidada. Eu não vou pedir para você abrir sua Bíblia agora, não. Depois eu falo a referência. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Não por acompanhar. Então, eu queria que você ouvisse, ok? Vamos lá, então. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Irmãos, nós somos acostumados a ver Jó como um cara paciente e que sofreu muito, não é? História de Jó é essa. Mas a história de Jó, na verdade, é a história de um homem temente a Deus e que levava a sua família a conhecer Deus, a viver em santidade na presença de Deus. Eu fico encantada como que esse homem era. Olha só como era a família dele. Eles eram 10 filhos, eram unidos, gostavam de estar juntos. Cada um que fazia um banquete na sua casa convidava os meninos e as meninas e iam para lá. E não saía nada de errado, não. Vocês perceberam? Não tinha bebedeira, brigaiada. O negócio era comum. Mas, ainda assim, Jó pensava, daqui, lá no coração eles pensaram alguma coisa errada. Daqui, lá no coração eles blasfemaram de Deus. Aparentemente está tudo bem. E Jó ia lá e chamava os caras e fazia eles se santificarem. E de madrugada ele oferecia sacrifício por aqueles filhos. Às vezes a gente acha que depois que o menino faz 5 anos, a gente não dá mais conta dele, né? Eu já vi muito pai falar, não dou conta mais desse menino. Aí eu olho assim, eu que sou pequenininha tenho que me abaixar para ver o camaradinha, e os pais não dão conta. Jó, os caras eram adultos. Não fala da família deles, mas eles já não moravam com Jó. Eles convidavam as irmãs para ir em cada casa. E eles faziam lá as suas festas. Então, era gente grande já. E Jó ainda era responsável por eles. Sabe qual a primeira lição que a gente aprende aqui? Você nunca vai deixar de ser responsável pelo seu filho. Eu tenho filhos adultos, casados. Eu ainda sou responsável por eles. Não sou responsável mais de dar leitinho, pãozinho, né? Como Cláudia e a Patrícia cantaram aqui. Não tenho obrigação, não tenho a responsabilidade mais de sustentá-los fisicamente. Mas, espiritualmente, ainda sim. Estou falando eu, mas, na verdade, o pai, né? A família, o pai ainda é líder da família, líder espiritual da família. Assim era Jó. Primeira lição que a gente aprende é essa. Não existe ex-pai. Já ouvi falar de ex-marido, ex-sogra, ex-pai e ex-filho, gente? Não existe. Então, pai, você continua pai dos seus filhos. E você tem obrigações ainda de velar
pela saúde espiritual deles. Me encanta na família de Jó que eles eram aquele povo que gostava de estar junto. Por que será? A gente vê hoje famílias, né, que estão dentro de uma mesma casa e cada um está num celular ou num tablet, numa televisão. Ninguém conversa com ninguém. As pessoas gostam de ficar sozinhas. Ou então na companhia de estranhos. Ah, meu filho adolescente não quer mais ficar em casa, ele só quer sair com os amigos. E aí você deixa. E você não vai lá e chama ele para santificar, você não sacrifica por ele. E quando você menos espera, seu filho está de um jeito que você não puxa de volta. Porque você deixou ele solto. Porque você não buscou. Não estou dizendo que tem que ficar agarrado na barra da saia. Mas você tem que buscar por eles. Jó fazia isso. Eles iam para as festas. Não conta que Jó e a esposa iam juntos. Mas Jó chamava para santificar. O que rolou lá? Como é que foi isso? Vamos aqui, vamos adorar a Deus. Vamos pedir perdão por possíveis pecados. Olha que interessante. Vai. Você não vai ficar com seu filho que ele não pode sair de casa. Mas cuida de onde ele vai. Jó sabia onde estavam os filhos dele. Era na casa dos irmãos. E ainda assim, ele puxava as rédeas. Aí a gente tem filho adolescente, a gente fala, não, ele não quer mais. Eu vou para a igreja, mas ele não quer mais ir, então deixa. Uma hora ele vai querer, será que vai mesmo? Ou será que Satanás vai laçar ele lá onde ele está? E depois você vai ter que chorar amargamente. Então, irmãos, cuidado com a vida dos nossos filhos. O que seu filho anda fazendo? O que seu adolescente anda fazendo lá na escola? Tem pai que nunca sentou com o filho para perguntar como é que é lá na escola. Com quem que você aprendeu isso daí? Quem que te falou isso? Porque eles trazem de lá coisas e coisas. E é dever dos pais puxar, cuidar. Vamos ver mais um pouquinho da família de Jó? Acontece que Jó passou por uma coisa muito terrível na vida dele. Esse homem íntegro que se desviava do mal. Um dia Deus, encontrando os anjos lá, Satanás estava no meio. E Deus conversou com ele e perguntou, de onde você vem? Ah, estou andando no mundo aí, estou rodeando a terra. Você viu Jó? Homem temente, que se desvia do mal, justo. Ah, claro. Até eu, né? Até eu não, mas claro. Você acha? Ele tem tudo. Você mesmo cuida de abençoá-lo. Tira as coisas dele para ver se ele não vai blasfemar. E dessa conversa, Deus acabou permitindo que Satanás tirasse os bens materiais de Jó. E uma parte muito, muito triste, chegava um e dizia, olha, estavam lá os bois pastando e tal, e aconteceu um desastre, sobrou só eu para te contar a novidade. E tudo ele ia recebendo aquilo. Mas quando chegou a pessoa que contou que os filhos dele tinham morrido, que a casa caiu em cima, foi a hora que Jó teve a primeira reação. Por que será? Porque as coisas não eram assim tão importantes para ele. Ele era rico, tinha tudo que eu li para vocês aí no início, tinha muita coisa, mas não era tão importante assim. Na hora que os filhos morreram, o que Jó fez? Se descabelou? Ele se ajoelhou e adorou a Deus. Eu queria que você pensasse comigo por que a reação desse homem. Por que ao invés de chorar e se lamentar e dizer, Deus, os meus filhos não? Jó simplesmente adorou. E olha só o que ele disse. Ao ouvir isso, a notícia da morte dos filhos, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e no partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, na hora que 10 filhos morrem, o cara diz, o Senhor deu, o Senhor o levou. Ele sabia o que ele tinha implantado nos filhos. Ele não tinha dúvida que os filhos tivessem ido para o inferno.
Ele sabia que era Deus que tinha levado. Às vezes a gente fala, Deus levou fulano. E o fulano a gente tem dúvida, né, de como era. Às vezes morreu matando e alguém diz, Deus levou. Foi bem Deus que levou, é eufemismo para a morte, não é isso? Mas Jó sabia que Deus tinha levado seus filhos. Porque ele sabia o que ele tinha ensinado. Ele fazia cultos com ele. Ele adorava a Deus com esses filhos. Ele santificava esses filhos. E aí Jó não se desesperou, porque os filhos tinham sido bem cuidados. Jó se preocupou enquanto eles viviam. A partir do momento que eles morreram, ele não tinha mais que se preocupar. O Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a serenidade do homem que sabe que fez exatamente o que era para ser feito. Ele não se desesperou, porque ele tinha a sua consciência muito tranquila. Ele sabia muito bem. E eu queria, assim, abrir uma brechinha aqui e perguntar, você tem certeza sobre os seus filhos? Você tem certeza sobre a salvação dos seus filhos? O que você está ensinando para essa meninada? O que você está plantando no coração deles? Porque se ele morrer de repente, você pode dizer, foi para Deus. Ou será que você vai ficar assim, meu pai, será que eu ainda vou ver o meu filho? Será que o meu filho está andando de tal maneira longe de Deus que eu não vejo mais ele? Jó tinha certeza, porque Jó fez direitinho a tarefa de casa dele. E era a tarefa de casa mesmo. É dentro de casa que a gente ensina os valores. Às vezes a gente vem para a igreja e fala assim, vou levar para a igreja porque a igreja vai ensinar. A igreja só reforça aquilo que você ensina lá dentro de casa. A obrigação não é da igreja. A obrigação não é da escola. Nós vivemos um tempo que a gente acha que todo mundo tem obrigação com nossos filhos, né? Menos a gente. Basta dar roupa e comida, o resto, o ensinar é com a escola, é com a igreja. Não. Isso é em casa. É fazer a tarefa de casa com eles. Porque aí a gente vai ter paz. Quer eles vivam e fiquem velhinhos, quer eles morram, a gente está colocando eles na mão do Senhor. Que Jó seja um exemplo para nós. E eu quero colocar agora um outro exemplo de família, de uma família mal cuidada. Muito mal cuidada. Uma família que começou tão linda. O chefe dessa família foi chamado de filho da promessa. E ele casou, estava lendo o casamento dele essa semana e assim, me emocionando. Que bonito o casamento dele. E aí depois ele viveu um tempo com a esposa e ela não tinha filhos. Ele foi lá e orou e Deus deu filhos a ela. E ela ficou grávida de gêmeos. Era para ser a coisa mais gostosa. Bom ser mãe de gêmeos, né, Jerusa? Oh, trem lindo. Chega logo 2, você vai apresentar, é 2. E essa mulher, esse homem, tinham filhos gêmeos. E a casa deles não deu certo. Lá, ao invés dos irmãos comerem juntos e gostarem da companhia um do outro, sabe o que era? Quando um tinha fome, o outro vendia o prato de comida para o irmão. Um dia, um dos irmãos chegou em casa assim, caindo de fome. E o irmão vendeu para ele a comida. Pensa. Imagine se um filho meu vai querer vender a comida para o irmão dentro de casa. Ah, mas não vai dar certo mesmo. Mas tem casa que os filhos vendem a comida. Entre aspas aí, né? Essa casa era assim. Esses meninos não davam valor a quem eles eram. O mais velho, ele vendeu o seu direito de filho mais velho. Na cultura lá era assim, o filho mais velho tinha muito mais valor que os outros. Ele vendeu por um prato de comida. Para ele, ter sido mais velho, ter tido o privilégio de nascer primeiro, não era nada. Os valores, os princípios da cultura e da família não estavam naquele rapaz. Para ele. A mãe ajudou um dos filhos a enganar o pai. Agora pensa. Uma casa que a mãe ajuda a enganar o pai. Vem cá, meu filho, vamos mentir aqui para o seu pai. Foi desse jeito o negócio. Vamos mentir aqui para o seu pai, vamos falar isso aqui com ele. E ele vai pensar que é assim. Mãe, ele vai desconfiar. Que? Deixa a maldição cair na minha cabeça. Olha que mãe. Contra o marido. Para fazer uma besteira que
arrasou com a família dela. Esse filho teve que vazar, porque o outro odiou tanto que queria matá-lo. E aquela família que era para ter o Nicholas e David ali, né? Juntinhos. O que aconteceu? Foi uma família, um filho para lá, outro para cá, e a mãe ficou sem ninguém. Esse outro filho que foi traído, ele descobriu que os pais não queriam que ele se casassem com moças daquela terra. Ele foi lá e catou e casou, arranjou uma terceira mulher, só para poder fazer mal para os pais. Agora, sabe qual foi a raiz disso daí? É um texto tão triste. Diz a Bíblia que o nome do pai era Isaac, tá? Isaac amava Esaú, preferia Esaú. E Rebeca, que era mãe, preferia o Jacó, que era o outro filho. Gente, partidarismo dentro de casa, pelo amor de Deus, acaba com a família. Talvez você tenha uma raiz de partidarismo na sua casa. Seu marido vai para um lado, você vai para o outro. Sua esposa está para um lado, você faz contra ela. Você está semeando morte na vida dos seus filhos. Partidarismo dentro de casa acaba com a família. Eles continuaram vivendo no mesmo teto, marido e mulher. E a mulher chegou para o marido em certo momento e disse assim: não tenho mais a alegria de viver. Não tenho mais a alegria de viver. Se fulano se casar com uma mulher dessa terra, eu vou perder a graça mesmo. Aí é que eu não quero mesmo viver. Aí o fulaninho foi lá, queridinho o papai, para fazer a mamãe sofrer, arranjou uma terceira esposa e casou com ela, daquela terra, para desagradar. Porque ele via que entre pai e mãe não tinha concordância. Que ele via que pai e mãe não eram os dois um só. Eles casaram para ser os dois uma só carne, mas eles não eram os dois um. Era um para um lado, outro para o outro. Papai quer abençoar um, mamãe vai lá e engana o papai para ele abençoar o outro. Ela queria que a bênção fosse do outro. Olha que coisa terrível. O filho percebeu, os filhos perceberam isso. E eles começaram a agir igualzinho papai e mamãe. Irmãos, a lição dessa família mal cuidada é: homem e mulher precisam concordar em tudo. Às vezes a gente tem opiniões diferentes, mas a gente tem que chegar a um acordo. Porque senão a gente está acabando com a nossa família. Mesmo que os nossos filhos já sejam adultos. Esses dois meninos já não eram assim tão meninos. Mas eles cresceram vendo isso. Vendo papai protegendo um, mamãe protegendo o outro. Eu imagino que quando o pai queria chamar a atenção de um, a mãe ia lá e passava a mãozinha na cabeça. Na hora que a mãe queria chamar a atenção do outro, o papai ia lá e passava a mãozinha na cabeça. Destruíram com as próprias mãos. Rebeca foi uma mulher tola. Ela destruiu com as próprias mãos. Isaac também foi tolo. Era um homem de Deus. Ouvia, Deus falava com ele, essa coisa toda. Mas ele perdeu a sua família, porque ele criou mal. Cuidado, homem de Deus. Cuidado você que é homem de Deus. Às vezes você é tão bacana, sabe? Você faz tudo tanto para os outros. Você está na igreja. E sua casa, como é que é lá? Aí se você olhar para mim e falar assim: caramba, Cléia, não dá não. Lá em casa já está assim. Eu quero te dizer que há uma solução. Se a sua casa tem partidarismo, se a mulher está puxando para um lado, é um cabo de guerra, né, e o marido por outro, hoje é o dia de parar. Hoje é o dia de consertar isso. Porque senão vocês vão estragar a vida dos seus próprios filhos. E isso vai para a descendência, vai para os netos, e vai embora, e vai embora. E daqui a pouco você vai olhar para trás e vai dizer: não valeu a pena. Vai falar como Rebeca: não tenho mais prazer de viver. Irmãos, e família é um negócio tão bom, né? É tão gostoso. Você tem os filhos, você tem os netos, você junta mais gente para ser seus filhos, né? Os filhos de amigo vão para lá. É uma coisa tão gostosa a família. Para que estragar? Para que estragar? Eu queria convocar a nós, Primeira Igreja de Nova Almeida, você que está aqui hoje, você pode estar entrando aqui pela primeira vez. Se Deus te trouxe aqui, Ele vai te colocar nisso também.
queria convocar para a gente mudar. Que a gente fizesse nessa noite uma reflexão. Eu estou seguindo igual Isaac, e a mulher eu estou seguindo igual Rebeca, ou eu estou sendo como Jó? Tem pais que se desesperam pelos filhos, mas se desesperam tarde. Jó, mesmo com eles mortos, ele não precisou se desesperar. Eu lembro de um outro exemplo da Bíblia, de um homem que era um guerreiro, de um cara que era o cara. Para vocês terem ideia, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas a família dele foi deixada de lado. Ele era guerreiro. Ele ia que ia, vencia e era aplaudido. Mas a família dele não foi bem cuidada. E quando um dos filhos dele morreu porque estava lutando contra ele, alguém foi lá e matou esse filho, ele se desesperou. E ele gritava e chorava, quem me dera eu ter morrido no seu lugar, porque ele não tinha feito o que ele precisava. Se ele tivesse agido como pai, se ele tivesse puxado as rédeas daquele menino. Tem um outro filho dele que a Bíblia diz que o pai nunca o havia contrariado. Como assim? A pessoa chega à idade adulta e o pai nunca falou um não para ele? A gente tem que falar não para os nossos filhos, sim. Porque a vida diz muito não. E o desvio que tem é porque em casa sempre tem sim. Ele vai chorar, então é sim. Ele vai fazer pirraça, então é sim. E aí, quando a vida diz não, ele se transforma. Ele se torna em qualquer coisa, porque ele não aceita isso. A gente tem que pedir sabedoria a Deus. Esse homem que perdeu esse filho, que se desesperou, era o rei Davi. Gente, exemplo, né? Linhagem de Jesus. Mas teve um erro lá na família. E o Absalão morreu daquela forma. Ele estava lutando para tomar o trono do pai. E se ele não é morto, ele matava o pai. E Davi chorava, Absalão, Absalão, meu filho, em desespero. Que a gente não tenha que se desesperar. Que a gente seja como Jó. Outro dia eu recebi no WhatsApp essa comparação, achei interessantinha e agora me veio na mente. Davi se desesperou, Jó louvou o Senhor. Porque a diferença dos dois foi da maneira como eles criaram esses filhos. A maneira como eles cuidaram da família. Meu irmão, minha irmã, não está tarde. Ainda temos tempo para mudar as coisas. E eu queria convidar você a pensar nisso. O que está de errado? O que não tem dado certo? Como é que você tem cuidado da sua casa? E você, menino, menina, que vai casar, né? Eu sempre gosto de falar para vocês. Aprende essas coisas para levar para a casa de vocês. Sabe? Você vai casar. Como é que vai ser lá? Não leve uma corda para ser um cabo de guerra. Para um puxar de um lado e outro puxar do outro. Leve uma aliança. Leve um muro de proteção em volta da sua família. Para que vocês caminhem juntos. Para que vocês vão juntos. Rumo àquilo que é o sonho de Deus para a família. Deus criou a família. Ele que inventou esse negócio. E desde que Deus criou a família, o diabo tenta destruí-la. Desde que começou, o diabo tenta destruir. E ele tem lutado contra as famílias hoje. Essa semana eu recebi um tanto de notícia de coisas horríveis acontecendo, onde adolescentes estão se suicidando, onde está acontecendo uma porção de barbaridades, porque a família está perdendo os filhos dentro do próprio quarto. Você bota um computador lá no quarto do seu filho e você nem vai lá para ver o histórico do que ele está acessando. Você dá um celular na mão do seu filho e você não cata de vez em quando para dar uma olhada o que está acontecendo. Aí, quando você menos espera, já entrou pornografia, já entrou tanta barbaridade. Satanás já fez uso daquilo e já entrou de tal forma na mente do seu filho que você já perdeu. O diabo está lutando contra a sua família. Não acha que só tem gente aplaudindo, não. Não acha que só tem gente querendo levar adiante. Deus quer que você leve adiante. Deus quer te proteger, te ajudar a levar essa família.
mas o diabo está puxando para trás. A Bíblia diz que ele anda como um leão faminto, bramando ao derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. E ele quer tragar os filhos. O diabo tem planos para os seus filhos. Não tenha dúvida disso. Mas Deus tem planos para os seus filhos. E que o plano de Deus aconteça. Se você cruzar os braços, o plano de Satanás vai ser. Se você se sacrificar por eles, se você for junto, se você buscar, se você não se importar com o que vão dizer, mas sim com o que ele vai dizer, a vitória vai ser de Deus, o plano de Deus vai se cumprir. Eu queria que agora cada família pudesse orar junto. Eu pedi para vocês sentarem juntos justamente por isso. Eu queria que vocês se perguntassem o seguinte: como está a minha família hoje? Os meus filhos estão aprendendo o quê e de quem? Aí você fala, meus filhos já não estão aprendendo, eles são adultos. Não, eles aprendem ainda. De quem? Com quem? Que tipo de pai é você? Que tipo de mãe é você? Que tipo de casal são vocês? Tem um cabo de guerra? Tem uma corda lá para cada um puxar para um lado? Larga isso, queima essa corda, pelo amor de Deus. E a última pergunta é eu que vou fazer. Quanto tempo você gasta para abençoar sua família? Você tem um tempo na semana em que você abençoa cada um dos seus filhos? Essa é uma prática maravilhosa. Orem juntos. Se você precisar de pedir perdão ao marido, à esposa, ao filho, agora é o momento. Pode? Ah, Deus, eu tenho sido assim, assim. Filhos, eu não tenho sido aquele pai que devia ser. Eu estou puxando a corda de um lado e sua mãe está puxando do outro. Nós queremos pedir perdão e vamos queimar essa corda. Ou eu tenho deixado vocês muito à vontade. Ou o casal juntar, eu tenho deixado acontecer dessa e dessa maneira e não está certo. Pede o Espírito Santo para falar ao seu coração agora. E ore. Eu vou dar um tempinho para vocês orarem. Eu queria que o meu marido subisse aqui, né? Lá em casa agora é só nós dois. Vamos orar? Pai, eu te louvo por cada família aqui e quero, Deus, ministrar sobre a vida delas. Pai, que cada mulher aqui seja mulher sábia de ficar a sua casa. Que cada homem aqui, Deus, seja o líder espiritual na sua casa. E que eles, Pai, amem a sua esposa, como Jesus amou a igreja, a ponto de dar a própria vida. Senhor, que maridos saibam fazer sacrifícios de amor em favor da sua esposa. E que os filhos possam se mirar no exemplo dos pais e serem pessoas corretas, Deus, e sobretudo serem filhos do Senhor e servirem ao Senhor. Abençoa-os, Senhor. Deus, abençoa esses jovens que estão começando a vida, procurando casamento, aqueles recém-casados, Deus, que eles possam seguir essa trilha, Deus, de construir a família de acordo com o teu ensinamento, buscando ao Senhor. Não deixa, ó Deus, que as nossas meninas e os nossos meninos se casem errado, com a pessoa que não vai querer andar em aliança, na aliança do Senhor, Pai. Mas que eles possam buscar do Senhor a direção e formarem famílias santas, famílias, ó Deus, fortes, onde Satanás não tem poder e onde o teu Espírito Santo, onde a palavra do Senhor estejam sempre, Pai. No nome de Jesus. Amém.